Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Você está no podcast Papo de Crente. Passamos uns dias ausentes aqui do podcast, mas voltamos para dar continuidade aqui no nosso trabalho. E hoje iremos falar um assunto um pouco polêmico. Pode ou não pode cobrar para pregar a palavra do Senhor nosso Deus? É sobre este assunto que iremos falar um pouco hoje. Rode a vinheta. E antes de nós iniciarmos aqui os nossos argumentos, vamos estar fazendo leitura da palavra do Senhor. O Jackson vai estar fazendo a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor a todos que estão assistindo esse podcast. Eu gostaria de fazer a leitura da palavra do Senhor aqui em Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8, que diz assim: E indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos e ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. É o texto que nós vamos estar nos baseando aqui, né, pastor? Para estar falando um pouco a respeito deste assunto que o senhor comentou aí. E aí, o que você acha? Devemos ou não devemos? Vamos dar continuidade aqui. Precisa entrar num acordo, tanto quem é convidado como aquele que está convidando o pregador, né? Essa é a verdade. Cobrar, estipular valores não é certo, mas precisamos ter consciência, Jackson, que o pregador tem uma família, tem as suas necessidades e ele precisa suprir essas necessidades. Então, tanto quem é convidado como aquele que está convidando precisa ter consciência dessas verdades, né? Verdade. E aqui quem está falando é nada mais, nada menos que o próprio Jesus, né? Isso. Jesus Cristo, aqui falando aos seus discípulos e instruindo eles a respeito deste assunto que hoje em dia, tanto no meio evangélico quanto fora do meio evangélico, é um assunto muito comentado, muito falado, que gera muita polêmica, né, pastor? É verdade. Mas na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo de número 5, versículo de número 18, Paulo diz que o obreiro ele é digno do seu salário. Então, aquele irmão que trabalha para a igreja de forma integral, ele precisa ser remunerado para que ele possa atender as necessidades sua e da sua casa. E também existe outros gastos. Por exemplo, quando se convida um pregador, ele precisa de comida, ele precisa de hotel, ele precisa das passagens aéreas ou de ônibus. Se ele tiver o carro próprio e for com o seu carro, ele precisa de combustível. Ele precisa também estar bem vestido, porque o pregador não pode chegar numa festividade todo desajeitado. Então ele precisa ter esses recursos para atender essas necessidades. E além de tudo isso, existe também as suas necessidades diárias, né? Da sua casa, da sua vida. E o obreiro, o pregador, quando está indo fazer a obra do Senhor, ele vai com um amor no coração, ele estudou, ele se preparou, se dedicou para o trabalho, e o obreiro também, ou o pastor que lhe convidou, precisa ser ciente dessas coisas para estar ajudando esse homem que foi chamado por Deus para fazer essa obra, né? Verdade. E gera um gasto muito grande, né, pastor? Porque cá entre nós, roupa de crente não é barata. Não. Uma camisa de um crente
para andar bem alinhado, bem vestido. Não é barato, um terno de uma boa qualidade não é barato. E quando colocamos tudo isso em pauta e começamos a analisar, nós vemos que gera gastos, além desses gastos que eu citei aqui, gera outros gastos como a manutenção de um veículo. Porque se o pregador ele usa o veículo dele somente para ir naquela agenda, tudo bem. Mas se ele vive disso e ele precisa se deslocar com bastante frequência, daqui a pouco ele vai precisar trocar um pneu de um carro, vai precisar fazer a manutenção na suspensão de um carro, e vai gerando alguns gastos que, se ele não estiver sendo recompensado por aquele que o chamou para estar ministrando ali na congregação, na igreja, seja aonde for, ele precisa receber essa recompensa, né, pastor? Para que ele possa suprir as suas necessidades. Lógico que nós não vamos pensando em receber nada em troca, mas esperamos que aquele que chama, como eu falo nós, porque às vezes a gente sai para pregar também, às vezes a gente espera que aquele que nos chama, ele seja sensível ao ponto de enxergar a nossa necessidade e estar fazendo algo em nosso favor. Quando é um lugar perto, que não tem quase despesa, a gente fica feliz em poder estar atendendo o nosso companheiro, nosso irmão, né? Ao pastor da igreja que nos convida. Isso é muito bom e é honroso para todos nós. Porém, nós precisamos pensar também que o outro que foi convidado, ele precisa ser assistido. Um exemplo, existem pastores que convidam pregadores e o pregador, quando chega lá para pregar, prega 2, 3 dias na festividade, e quando o pregador está indo embora, ele dá um tapinha nas costas e diz: Deus abençoe. Só que aquele pregador que foi pregar, que se dedicou, que orou, que se consagrou, que foi ali participar daquela festividade, do congresso, ele não abastece o seu veículo com um tapinha nas costas do frentista, dizendo Deus abençoe. Então a gente precisa ser correto. Também é errado, o Jackson, alguém ligar para um pregador, um pastor, um líder, ligar para um pregador e ele dizer: eu só vou por 5, eu só vou por 8 mil, para mim sair de casa é X. Então eu acho que também não precisa dessas coisas. Mas sim, o pastor que está convidando precisa ter um coração aberto para entender estas verdades, que aquele que ele está convidando necessita, né, desses recursos para manter a sua vida e a sua família. E não custa caro para a igreja, porque quando o pregador é sincero, a igreja entende e abençoa o pregador também, né? Sim. Inclusive, pastor, eu tenho experiências, o senhor tem muitas também, de vezes que saímos para pregar, às vezes pensando que não receberíamos nada, porque não estamos indo cobrando, vamos voluntariamente, com o coração voltado para a obra, e quando chega lá a gente é surpreendido por pessoas exatamente como o senhor falou, pessoas sensíveis, que olham para a nossa situação, veem a nossa necessidade e são sensíveis ao ponto de estarem preparando uma oferta, preparando a igreja para estar abençoando as nossas vidas. E olhando para o lado que o senhor falou aí a respeito de estipular valores, tem muitas pessoas, por isso hoje a polêmica que virou por conta disso, porque tem muitas pessoas hoje, como o senhor disse, que elas só vão por X, e se a pessoa falar que não vai dar o valor X, ela fala então não vou, e aí termina que não vai. E às vezes isso eu vejo como às vezes um empecilho, até mesmo para o próprio Espírito Santo operar dentro da igreja, em meio a uma festividade, em meio a um congresso. Eu vejo como um empecilho, porque a própria pessoa que está vindo como aquele que vai transmitir a mensagem bíblica, ele já está com o seu coração cheio de soberba, com o seu coração cheio de avareza, e isso não é conivente com o Espírito Santo, né, pastor? É verdade, e precisamos ter muito cuidado, né? E a igreja que ela é ensinada, ela consegue compreender com muita facilidade
né, as necessidades daqueles que foram levantados para fazer a obra de Deus. Às vezes compra um sapato e dá de presente, às vezes uma camisa e dá de presente, um terno. E por conta de muitas coisas que têm acontecido no nosso meio, na internet as pessoas têm generalizado, né, acham que todos os pastores são gananciosos e que todos os pregadores são também gananciosos. E não é bem assim. Existem homens de Deus, tanto pastores como pregadores, pessoas que fazem a obra de Deus por amor. Mas existe também pastores, e já aconteceu comigo, talvez já aconteceu com você que é pregador, que está nos assistindo nesse momento, talvez tenha acontecido com você também. Pastores que nos convidam e a gente abastece o nosso veículo, tem aquele gasto de estrada, de combustível e tudo, a gente atende aquela festividade e o pastor, no término do trabalho, ele diz assim: depois eu mando lá na sua conta uma oferta. E nunca manda. Nunca manda. Não pode fazer essas coisas, não é verdade? Verdade. Não pode fazer essas coisas. Tem que haver uma honestidade, né? Assim como o pregador não pode estipular valores, o pastor que está convidando tem que também ser honesto com aquele que ele convidou. Verdade. Então, o nosso ponto de vista aqui, para finalizarmos esse assunto, pastor? Sim. Se pode ou não pode cobrar para pregar, o nosso ponto de vista é que não pode cobrar. Mas desde que aquele que está indo esteja com o coração voltado para a obra e quem está chamando, está recebendo o pregador ali na sua igreja, ele seja sensível ao ponto de abençoar a vida do irmão e enxergar a necessidade do irmão. É verdade, pastor? Tem que haver um acordo. E existem alguns que a gente convida e eu gosto quando eles perguntam para mim assim: pastor, a igreja aí pode me ofertar quanto? Pode me abençoar com quanto? Né? Para que eu possa me deslocar daqui com o meu veículo e tal, às vezes com a esposa. A igreja pode te ajudar com X. Não, então nós vai sim, vixe, é bênção. E a gente às vezes faz até mais por essa pessoa. Isso é muito importante, né? Não é preciso estipular valores, mas precisamos entender que nossos irmãos precisam ser abençoados também. Aí existem alguns pastores que dizem assim, Jackson, e a gente já vai encerrar aqui esse assunto: aqueles que cobram ou que recebem alguma coisa para pregar a palavra não são homens de Deus, são mercenários, né? E tal. Só que quando você vai ver a situação desse que está pastoreando, às vezes está ganhando 12, 15 salários. Ele poderia também abrir mão desses salários, né? Eu já trabalhei com pastores, tive a infelicidade deles dizerem assim: eu era missionário, né? Ainda sou até hoje, mas eles diziam assim, que missionário que se preocupa com o salário, quanto que vai ganhar, onde que vai morar, não é missionário, não tem um chamado. Mas ele, quando vai trocar de campo, ele olha a casa pastoral, qual é o carro que o campo possui e quantos salários que aquela igreja pode pagar para ele. Ele deveria dar exemplo e não olhar para essas coisas também. Então, não é bom você cobrar, mas espere que Deus cuide de você, usando aqueles que está te convidando, tá bom? Jackson, dê a sua fala final e a gente vai estar encerrando aqui esse podcast. Só para saber que você chegou até o final desse vídeo, deixa aí o seu comentário, o que você acha a respeito desse assunto, tá bom? Fica aqui o meu abraço, fica aqui o meu carinho por todos vocês e que Deus permaneça abençoando, que você possa ser usado na presença do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer e o Senhor te recompense. Que Deus abençoe. Permaneça fazendo a obra do Senhor, nosso Deus, com alegria no seu coração. E se você já passou por isso, ou se chegar a passar por isso, não baixe a sua cabeça, porque Deus é aquele que não deve nada para ninguém. Se a pessoa te convidou e não te abençoou, Deus vai levantar pessoas e vai te abençoar. Deus abençoe
seu ministério, a sua casa, a sua família e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Um forte abraço a todos vocês.